Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje o nosso tema é Sossega Minha Alma. Você já passou por momentos ou está passando em que às vezes você está sentindo assim a tua alma, as tuas entranhas, né, perturbadas, como diz lá o profeta Jeremias. Você parece que as coisas não estão indo de acordo com o que você sonha, parece que está tudo tão atrapalhado, tudo tão confuso. Já passou por isso? Tem momentos que acontece isso e às vezes a gente nem sabe o que é, né? Por que que a gente tá assim? Já aconteceu com você? Comigo já. E eu paro quando acontece isso e falo, por que que eu tô assim preocupada? Por que que eu tô triste? O que que tá acontecendo? E quando então eu paro, né, e reflito, eu vejo que não é motivo para eu estar tão atrapalhada. Quando eu era criança, eu gostava muito daquele hino, né? O mestre, o mar se revolta. É lindo, né? Conta aquela história dos discípulos no parquinho e eles vem aquela tempestade e eles falam assim: "O mestre, né? Jesus, o mar está revolto, né? As ondas nos estão pavor. Senhor, nós estamos aqui apavorados, né? E o que vai acontecer conosco?" E Jesus então responde: "As ondas atentem ao meu mandar, sossegar." Ai, que coisa mais linda! Que quando a gente passar por situações assim aflitivas, nós possamos lembrar que Ele está conosco, né? Que as ondas, as tempestades, as lutas atentem ao mandar do Senhor. Então não importam as circunstâncias, momentos difíceis que nós estamos passando, né? A gente abre o jornal, a gente lê que o que está acontecendo em todo o mundo é que firmas consagradas estão mandando milhares de empregados embora. A gente vê terremotos terríveis, né? Até incompreensíveis, né? Uma força tão incompreensível para determinadas regiões. E a gente vê coisas acontecendo que a gente não estava esperando. Às vezes lá no mundo, lá fora, mas às vezes dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Que a gente possa lembrar lá como Isaías, diz em Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz. O Senhor aquieta o coração, dá paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que nós possamos entender que a gente deve entregar cada detalhe da nossa vida na presença dele. Porque pior do que as lutas externas, do que as circunstâncias, né? É quando o nosso coração está perturbado. Quando o nosso coração está perturbado, daí complica. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Que nós possamos chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, eu não estou dando conta, eu estou triste, eu estou angustiada, mas eu entrego na tua presença a minha vida, as minhas decisões. Eu entrego na tua presença. Conta, que Paulo fala assim, conta tudo para o Senhor, né? Coloca na presença dele tudo que está te acontecendo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, né? As vossas petições. Coloca na presença de Deus: Senhor, olha o que está acontecendo. Eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu não estou dando conta de me relacionar com tal pessoa. Me ajuda, Senhor. E Deus vai tratando, vai abençoando, vai cuidando. Como a gente precisa fazer isso, né? Porque só é Ele que nos dá a verdadeira paz, só Deus pode aquietar o meu e o seu coração. Não as circunstâncias, mas é Deus na história. Conta-se que um rei pediu para dois grandes pintores retratarem a verdadeira paz. E um deles, ele coloca assim, pinta um rio
plácido, tranquilo, aquele dia ensolarado, cheio de árvores frondosas nas margens do rio, com aquela sombra gostosa e um barquinho no meio do rio, aquela paisagem, né? Tudo parado. E o outro, ele retrata a paz, né? Como uma cachoeira, né? E tumultuada, e uma árvore na beira dessa cachoeira, e um galho quase que tocando as águas, e naquele galho, um ninho com uma mãe alimentando seus filhotes. E aquele rei, ele escolhe esse segundo quadro como representativo da verdadeira paz. Porque a verdadeira paz não significam as circunstâncias, mas o nosso interior. Se o nosso interior está tranquilo, não importam as circunstâncias. A gente vai para frente, a gente vai sorrindo, a gente vai tranquilo, né? E quando a gente entrega na presença de Deus, a gente coloca o que está no nosso coração na presença de Deus, crendo nas suas promessas, que Deus é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas, que nós não estamos sozinhos e que mesmo que as circunstâncias estejam bagunçadas, estejam aflitivas, Ele está conosco, e nada nos acontece sem o seu parecer, sem o seu aval, sem o seu consentimento. E que mesmo que tudo esteja revolto, né? Ele é o nosso bom pastor, ele cuida de nós. Lá em João, capítulo 10, tem um versículo que eu amo demais, né? Diz assim no capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é a ovelhinha de Jesus. Então, nós ouvimos a voz dele, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai nos tirar das mãos do Senhor. Eu tenho que ter fé no caráter de Deus. Deus, ele nos ajuda, nos dá força. Eu não preciso temer, então, as coisas que estão em volta de nós, o mortal, né? Porque o mortal não tem poder sobre nós. Lá em Isaías, capítulo 51, diz assim, versículo 12 e 13. Quem, pois, é tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, Ele que te criou? E temes continuamente a todo dia de furor do tirano. Então, por que a gente fica aí, né, nos esfolando, temendo, inquieto por aquele que é mortal, que está nas mãos de Deus? E nós também estamos nas mãos de Deus. E Deus, ele é poderoso. Ele se importa comigo e com você. E ele prometeu cuidar de nós. Que Deus nos conceda visão, olhos espirituais para enxergar Jesus. Jesus que é o nosso esconderijo contra o vento. Jesus que é o nosso refúgio contra a tempestade. Jesus que é o nosso abrigo, é o nosso ribeiro de água em lugares secos. A nossa sombra, né, em terra árida. Em Isaías 41, 10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. Então, que a gente possa chegar na presença dele, contar tudo o que está acontecendo com o nosso coração, que a gente possa crer nas suas promessas, que ninguém vai nos arrebatar da sua mão, e tudo que acontece com a gente é com o consentimento dele, é permissão dele, e vai ser para nós crescermos, para nós nos amadurecermos. Então, nós podemos aquietar a nossa alma como uma criança nos braços da mãe. Eu estou com a minha netinha, bebezinha, que tem 2 semanas, né? Então eu pego a Maria Isabel no colo e ela põe todo o peso dela sobre mim. Ela descansa, é uma dependência completa. Assim nós temos que fazer com o nosso Deus. É difícil, mas é tranquilizador. Que nós possamos
sempre em lembrar, trazer à memória as suas promessas, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Em Salmo 112, versículo 7, fala que aquele que confia no Senhor tem um coração firme e não se atemoriza de más notícias. Eu não preciso ter medo de más notícias, do que eu estou enxergando das circunstâncias, mesmo que elas estejam revoltas, o mar, as ondas, né? Mas a certeza que Deus está conosco e as ondas, as tempestades obedecem ao seu mandar e que eu possa então sossegar na presença de Deus, nosso Deus, que é nosso lugar seguro, o nosso alívio, o nosso descanso. Que eu e você possamos sossegar a nossa alma na presença do Senhor, como uma criança no colo da sua mãe. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.